Olá pessoal, aqui é o César novamente. Depois de muito tempo sem postar vídeos, eu voltei para falar com vocês. Acredito que são as novas metas de 2026, então todo jovem vai ter isso. E o vídeo de hoje vai ser falando sobre os nossos anos dourados. Então, o livro que eu vou estar usando como base é o Lao Tse, que é o livro do Caminho da Virtude, que é do Lao Tzu. Ele foi um grande pensador chinês da sua época, uns 2.500 anos atrás. E a gente vai falar então sobre a nossa juventude, como que o ser humano pode crescer ou se desenvolver, né? E como que a gente pode fazer para não perder o nosso tempo. Então, pegue o seu café. Além disso, eu vou tomar um golinho antes de começar as minhas palavras, que podem ser de sabedoria para alguém, mas servem muito mais para me deixar registrado e compartilhar com vocês o que eu penso. Então, vamos lá, né? Hum, excelente. Certo, pessoal. Então, Lao Tzu, ele vai trazer algumas reflexões para a gente sobre a vida. A primeira reflexão é que a vida, a natureza em si, ela tem uma ordem no cosmos. Ou seja, as coisas naturais vão seguir a ordem das suas coisas naturais, as outras coisas são cocriadas. O que isso quer dizer? Somos pessoas, né? Somos seres que cocriam com o universo. Então a gente vai sempre estar construindo coisas novas. E tudo aquilo que a gente usa hoje, um dia foi pensado e cocriado na mente de alguém. Uma pessoa visualizou aquilo e conseguiu criar. Então ela é um ser criador também. E todo ser humano ele vai ter uma realidade. Então quando a gente é jovem, eu mesmo eu vejo isso comigo, que em alguns momentos eu vou acabar procrastinando quando eu não tenho uma visão ampla daquilo que eu estou buscando. Isso pode acontecer com vocês também, que seria a realidade individual. Temos a realidade do todo, aquilo que acontece realmente no mundo, que a gente sabe que está acontecendo em algum lugar, e a nossa própria realidade, que vai envolver muito mais os nossos pensamentos internos, as nossas crenças, as nossas limitações, e também atrelado aos nossos propósitos e aos nossos ideais, sejam eles de éticos, sociais e por aí vai. Então, a gente tem um primeiro ponto, a potência. A gente vai entrar na potência da juventude. A gente pode criar muitas coisas, só que a gente não pode criar tudo. A gente tem que ter um plano. A gente não pode ter pressa na hora de criar. E isso é o que acontece com a gente quando a gente quer ter tudo de uma vez. Então a gente quer ser rico aos 25 anos. A gente quer ter uma vida estruturada aos 30. Aos 35 estar aposentados, morando em alguma praia paradisíaca do leste asiático. Isso é possível? É. Só que para que isso seja possível, a gente tem que passar pelas horas. Ou seja, a hora de sentar, estudar, aperfeiçoar aquelas nossas deficiências, que eu posso trazer isso para vocês também no meu próximo vídeo, que é como a gente pode superar as nossas deficiências e as nossas limitações. Mas isso vai ser para um outro vídeo. Vamos continuar aqui na questão dos anos dourados e como a gente pode fazer com que ele não se torne um enfardo para a gente na velhice. Que a gente chegue lá na frente e a gente pense: pô, eu era jovem, o que que eu fiz? Eu não fiz quase nada. Eu tentei criar várias coisas, mas nenhuma delas deu certo. E realmente, muitas coisas que a gente vai tentar, elas não vão dar certo. Só que não vão dar certo porque a gente realmente não queria aquilo de verdade. Quantos projetos vocês já começaram e falharam? Eu vou trazer um exemplo aqui, que seria a potência e a pressa. A gente tem potência, a gente tem mais habilidades cognitivas para aprender um idioma, enquanto a gente está na fase ali de adolescência para a vida adulta. Só que a gente tem pressa. A gente tem a potência de construir uma língua na nossa cabeça, um segundo idioma, só que a gente tem a pressa, a gente quer que em uma semana, um mês, 3 meses, que é vários cursinhos que tem, que em 3 meses você vai ficar fluente no idioma, é mentira. Então a gente tem a potência e a pressa. Quando a gente tem potência e pressa, Lao Tzu ele diz que as coisas naturais levam tempo. Tudo tem o seu tempo, tanto para amadurecer como para ser colhidas. Então, em menos de um ano e meio, 2 anos talvez, você não vai adquirir um novo idioma. Você não vai se tornar uma pessoa fluente, a não ser que seja raras exceções, mas aqui eu estou falando para a maioria, acredito. Então você tem a potência e a pressa. Isso já aconteceu comigo, assim como aconteceu com esse canal.
eu tinha potência e pressa. Eu queria que minha voz seja ouvida. Eu quero que minha voz seja ouvida por outras pessoas. Então, eu criei um plano na minha cabeça. Ótimo, o que que eu vou fazer? Eu vou criar um canal no YouTube, eu vou postar uns 5, 6 vídeos, ele vai ter várias visualizações, vai explodir, uau! Pronto, tenho um canal de sucesso e vou conseguir monetizar o meu canal e viver do YouTube. Mentira! A vida acontece de N maneiras. Então, essa era a potência enquanto eu sou jovem. A minha potência é subir, subir, subir. Então todo mundo sobe lá em cima. A gente chega naquele ponto que a gente determinou, que a gente conseguiu visualizar. Só que quando a gente chega aqui nesse ponto, a gente não tem uma subida e uma descida linear. A gente vai ter uma subida linear com muito esforço. E quando a gente chega lá em cima, que a gente não conseguiu ver as outras possibilidades, a gente tem a queda. Então, através dessa queda, que faz com que você procrastine em todas as áreas da sua vida. Então, você teve a queda abrupta, você vai ter que começar tudo de novo, porque você não se preparou para o momento de baixa que você teria. Então, a gente sabe, pô, aprendi o idioma. Eu sei que vou ter um período de estagnação até que ele comece a realmente subir novamente ou adquirir novas habilidades linguísticas. Isso é em tudo na vida. Então, o que a gente tem que fazer? Como Lao Tzu dizia, a gente tem que ser como a água. E a estratégia da água. A água, ela se forma e ela cria várias formas. Se você tiver um potinho e você colocar água no potinho e congelar, você vai ter uma água congelada na forma de um potinho e não vai precisar do pote. Só que quando a temperatura voltar ao normal, ela vai se tornar ali em estado líquido. Ela vai servir para nutrir plantas, nutrir a gente, principalmente tomem água, além disso. Então, ela vai ter essa volatilidade. Ela é volátil. Ela consegue se adaptar ao ambiente. É isso que eu vou falar para vocês. Se adaptam ao ambiente que vocês estão. Usem as ferramentas que vocês têm, assim como eu estou buscando usar as ferramentas que eu tenho. O áudio talvez não esteja tão bom, porém, com o tempo a gente constrói isso. Então, é tudo com o tempo. É você pensar, opa, qual que é a minha dificuldade? Qual que é as habilidades que eu tenho? O que eu consigo fazer com o que eu tenho? Faz com o que você tem. Então, se adapte aos processos, se adapte à vida. Ninguém vai ficar rico sendo CLT. Infelizmente, eu sou CLT e falar para vocês é um inferno. Então, se alguém comentar no vídeo aí que eu vou postar e querer saber um pouco sobre a vida CLT e o que eu acho do CLT, principalmente para os jovens, eu faço um vídeo e falo sobre isso daí. Mas enfim, então você tem que ser uma água, você tem que ser como uma água, volátil, você tem que se adaptar ao meio ambiente que você está e buscar desenvolver as suas próprias habilidades, colocando metas reais, metas que você pode alcançar e dando pequenas recompensas. Então, eu sei que se eu não continuar estudando e eu não trazer outros vídeos para vocês, o canal vai continuar parado de novo e provavelmente sei lá quando eu vou postar outro vídeo. Assim como um outro canal que eu estou desenvolvendo, que seria um canal de histórias, que eu não apareço, que eu sei que já faz uma semana que eu não posto nada lá, uma semana e meia, quase 2 semanas sem postar nada. E eu sei que se eu não sentar a minha bunda na cadeira e desenvolver aquilo que eu preciso desenvolver, não vai sair do papel. Então, aquele negócio, opa, eu criei o canal, eu sei que se eu fazer isso a longo prazo, eu chego lá. Mas quando você chega lá, você não sabe o que fazer depois. Então, sempre no meio da sua construção, vá fazendo a sua construção e expandindo o seu olhar para a sua realidade e vendo que você pode, você consegue, você é capaz, ok? E sempre tenha uma ação com governança. Então, sempre busque ter subidas e descidas lineares na sua vida. Não começa, sobe, depois para e depois tenta começar tudo de novo. Não. Ah, eu subi lá, estagnei. Beleza. Dá um tempo ali, respira, conta até 3 e volta de novo. Não tenta voltar do começo, porque você vai ser um eterno começão, como se diz, e nunca um terminão. Porque você nunca começou nada e nunca terminou nada. Você só começa, mas não termina. Então, busque ter constância na sua vida, busque ter ação com o governo, ou seja, governe a si mesmo. Na reflexão 33 do livro, que eu vou trazer para vocês agora, e depois eu vou criar outros vídeos, e com o tempo vai melhorando tanto a minha fala, a maneira que eu me expresso, eu vou ir lapidando isso junto com vocês.
você vai desenvolvendo, entende? Então tenha um governo para você mesmo, governe a si mesmo. Se você não governa as suas emoções, se você não governa a sua vida, você vai governar quem? Você quer impactar quem? Você vai conseguir se impor no seu trabalho ou na sua escola, na sua faculdade? Como que você vai se impor com as pessoas que talvez te tratam mal, se você não governa a si mesmo, se você não se respeita? Então tenha governo de si mesmo, se governe antes de querer governar outras pessoas. Busque sempre ter isso na sua cabeça, que o homem que cuida de si mesmo é o homem que vence lá na frente. E aquele que não desiste no meio do processo vai colher bons frutos. Talvez você não vai colher aquilo que você imaginou, mas uma habilidade nova que você se propôs a aprender vai proporcionar para você lá na frente momentos incríveis e maravilhosos. É isso que eu tenho para deixar para vocês no vídeo de hoje. Faz tempo que eu não vim aqui. Então, na reflexão 33 do livro, ele vai dizer o quê? O Lao Tzu ele vai dizer o quê, né? E vai ficar isso para vocês e reflitam depois sobre isso, se quiserem comentar também. Aquele que conhece outros homens tem discernimento. Aquele que se conhece é inteligente. Aquele que supera os outros é forte. Aquele que se supera é poderoso. Aquele que está satisfeito com seu lote é rico. Aquele que segue agindo com energia tem uma vontade. Aquele que não falha nas exigências de sua posição continua por muito tempo. Aquele que morre e ainda não perece tem longevidade. Então, sejam assim. Tenham sabedoria com vocês mesmos, em vez de ter sabedoria com os outros. Sejam sempre gratos pelo que vocês têm, mas não satisfeitos. Seja grato com o que você tem, mas sempre querendo mais. Isso não é ganância, isso se chama você ter força de vontade de fazer as coisas darem certo. Tem uma palavra específica, mas eu estou esquecendo. E por fim, saiba que quando você se governa e você tem consciência de você mesmo, até o livro de Marco Aurélio, né, as meditações dele vai falar isso, você vai encontrar o seu próprio caminho. Então lapide o seu caminho com propósito, com determinação e principalmente com muita confiança e fé. Acredito que é isso para o vídeo de hoje. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo, que eu vou trazer um tema diferente, provavelmente falando sobre o meu trabalho, sobre a minha faculdade, sobre outras reflexões para vocês. Estamos juntos e até mais.